Prezados irmãos, um bom dia a todos os nossos queridos amigos, irmãos da Primeira Igreja Batista em Araruama, irmãos de outras igrejas espalhados por esse Brasilzão afora. Estamos juntos mais uma vez, no nosso momento sublime. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Vamos começar essa semana e eu quero trazer para vocês uma breve reflexão a respeito da lição que nós estudamos no domingo passado na nossa Escola Bíblica Dominical. Por que faço isso? Faço isso porque nós estamos tendo excelente oportunidade para estudarmos a Bíblia de um modo sistemático, né? E é o recurso que nós temos, é o sistema que nós temos nas igrejas batistas, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, pela manhã, outros têm outros horários, mas a maior parte das igrejas, domingo pela manhã, nos reunimos e ali as classes estudam a Bíblia e procuramos fazer isso com afinco, porque está aí o nosso crescimento espiritual e crescimento numérico em todos os sentidos, né? Ultimamente nós não estamos podendo reunir as classes e por faixa etárias, e isso é lamentável, mas a lição continua sendo estudada durante a semana e hoje nós estamos sempre fazendo uma classe única com um professor à frente, lecionando a classe e falando sobre um determinado tema. Nesse trimestre nós estamos estudando uma série de lições falando sobre o recomeço. Estamos estudando 2 livros básicos, né? Esdras e Neemias, Ageu também e a Zacarias. Nós vamos estudar outros livros, mas Esdras e Neemias são os principais. E cada domingo, então, nós temos um tema. E esse domingo passado foi a segunda lição sobre recomeço, né? Lançando as bases para recomeçar. Pastor Antônio Marcos, pastor da Igreja Batista Jardim Glaucia, ali em Belford Roxo, um currículo invejável, estava lendo lá, vendo, né? Parabéns, pastor, pela lição, tão bem escrita, muito bem explicada. E ele fala então sobre a melhor forma de recomeçar fazendo da maneira certa. Com certeza, a melhor maneira, eu gostei dessa introdução, né? A melhor maneira, se você vai recomeçar, então você tem que fazer da maneira certa, né? Porque se nós fizermos do modo errado, nós vamos errar de novo, né? Então ele diz que para a gente lançar as bases, nós precisamos primeiro crer que quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Então a nossa participação é iniciar, lançar as bases. E quando nós lançamos as bases e manifestamos o desejo, o interesse de recomeçar, Deus envia os recursos. Ele abre as portas, ele tira todos os impedimentos. Isso aconteceu com Neemias, né? Com Esdras. Quando eles começaram a trabalhar, quando eles botaram o pé na estrada, mão no arado, Deus foi enviando os recursos, abrindo portas. Isto para mim é notório. Tenho vivido isso no meu ministério, né? A cada passo que nós damos na direção da obediência, Deus vai nos suprindo com os recursos que nós precisamos para o trabalho, né? Mas também o autor, pastor Antônio, falou sobre a necessidade de nós termos medidas estratégicas, né? Por exemplo, quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados, tá? Então, se você vai trabalhar na agricultura, você precisa de semente, você precisa de arado, você precisa de recursos para trabalhar naquela área. Se você vai trabalhar na construção civil, você vai precisar de maquinários, de pessoas preparadas nessa área. E, no caso ali, eles iam reconstruir uma cidade, eles iam reconstruir um templo. Então eles precisavam de tudo que precisava, né? Para que o trabalho fosse bem feito. Então eles lançaram as bases e buscaram os recursos necessários, mas também pessoas preparadas, pessoas habilitadas em determinadas áreas. Trabalhar com pedra, trabalhar com madeira, trabalhar com ouro, foi notório a estratégia que Esdras e Neemias seguiram e foram bem-sucedidos por isso. Mas também nós chegamos a uma constatação quando nós estamos lançando as bases, né? Quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Então você não pode esperar a inauguração para se alegrar. Você não pode esperar o dia do reencontro lá para fazer um grande culto de ação de graças. Se você já lançou as bases, se você já começou a lançar os fundamentos, se você lançou a pedra fundamental, comece a se alegrar.
comece a glorificar a Deus, comece a servir ao Senhor. E lá no templo eles foram lançando, eles lançavam uma sapata, eles glorificavam a Deus. Quando eles construíram o altar, eles glorificaram a Deus. Construíram e foram fazendo e glorificando, fazendo e glorificando. Nós temos que festejar todos os dias o nosso recomeço. Ainda estamos no início da obra. Glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria que você soubesse, nós estamos recomeçando, amados. Estamos recomeçando. No nossa igreja tivemos que, inclusive, retroceder um pouco, né? E fechar de novo o templo esse mês. Nós vamos seguir essa orientação médica por causa do avanço da pandemia na nossa cidade. Mas não importa, nós vamos continuar glorificando a Deus, vamos continuar agradecendo a Deus, vamos continuar servindo ao Senhor. A igreja não vai se reunir, mas nós estaremos unidos, glorificando a Deus. Estaremos adorando ao Senhor na nossa igreja, estaremos servindo ao Senhor e, sobretudo, orando para que Deus faça a vontade dele. Você pode ter certeza, as lágrimas de tristeza podem ser substituídas por cânticos de louvor e muito louvor. Deus será sempre louvado, sempre glorificado, se nós estivermos trabalhando na direção certa. Vamos começar orando, vamos continuar trabalhando, usando os instrumentos certos, mas também as pessoas certas. As pessoas certas são as pessoas habilitadas pelo Espírito Santo, pessoas que oram, pessoas que estudam a palavra, pessoas que fazem a vontade de Deus. Querido Pai, eu quero te agradecer nesse instante por ter estudado essa lição tão proveitosa. Abençoa os nossos amigos que estão participando desse momento sublime, cuida de todos nós e dá-nos a certeza, Deus, que esse recomeço será galardoado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isto, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e vamos recomeçar, vamos trabalhar e vamos já glorificar o nome do nosso Deus.